Olá, boa tarde, sou Kátia e hoje eu vou fazer um pouquinho análise do filme do Enigma de Caspar House, que ele é uma obra que aborda questões muito importantes sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem. O filme, ele conta a história de Caspar House, um jovem que surgiu misteriosamente em uma cidade sem saber falar, sem saber escrever ou até mesmo conviver em sociedade, pois ele passou grande parte da sua vida em completo isolamento. Ao longo do filme, ele começa a aprender a se comunicar e entender o mundo ao seu redor, e também a conviver com outras pessoas, mas ele enfrenta muitas dificuldades nesse processo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre as etapas de desenvolvimento, que é onde o filme mostra que ela pode acontecer em diversas etapas e fortemente do convívio social, né? Depende muito do ambiente onde o ser humano ele está inserido para que essas etapas de aprendizagem elas possam vir a conviver, a acontecer, né? O Caspar, ele passa por um processo semelhante ao de uma criança. Primeiro ele aprende por meio dos sentidos, depois ele passa pelo processo de imitação, e até chegar ao processo de linguagem e o pensamento mais complexo. Sendo que esse processo das etapas de aprendizagem do Caspar, ele dialoga muito com a teoria de Vygotsky, que afirma que o desenvolvimento humano ele ocorre por meio das interações sociais e o uso da linguagem. Sendo que a linguagem ela tem um papel muito importante e fundamental no desenvolvimento de Caspar. Porque sem ela, ele não conseguia se expressar, não conseguia organizar seus pensamentos, suas ideias, ou até mesmo compreender o mundo ao seu redor. E com o tempo, quando ele aprendeu a falar, ele passou a desenvolver melhor a sua capacidade de pensar e a se relacionar com outras pessoas que conviviam ao seu entorno. Sendo que também o filme nos mostra que a ausência dos estímulos, quando na infância, ele pode gerar dificuldades permanentes, mesmo podendo aprender posteriormente, o ser humano ele não consegue atingir completamente o mesmo nível de desenvolvimento de outras pessoas, pela ausência dos estímulos que deveriam ter sido acontecidas no período da infância. Esse filme também, ele levanta questões filosóficas muito importantes sobre quem é o ser humano, a que ponto ele depende da sociedade, somos quem somos por natureza ou pelas experiências que vivemos no nosso dia a dia. E Caspar nos mostra que grande parte do que somos vem do convívio social e da cultura. E apesar de ser um filme num ritmo lento, de difícil interpretação em alguns momentos, difícil acompanhar, ele é um filme extremamente rico em conteúdos e reflexões. E também ele não é uma obra feita apenas para entretenimento, mas para levar ao pensamento crítico, para levar a gente a ter uma reflexão dos estímulos e do que somos e do que podemos ser com o convívio com a sociedade. Sendo que a sociedade, ela trata o Caspar de forma curiosa, mas nem sempre com empatia. Eram olhares diferenciados, olhares que não se atentavam às dificuldades, às etapas de aprendizagem que ele não teve, os estímulos que ele não teve ainda quando na infância, sendo que a falta desses estímulos, eles podem gerar consequências permanentes, né, para o resto da vida. O que eu posso concluir é que esse filme ele mostra que o ser humano ele aprende principalmente por meio da interação com outras pessoas, e que a ausência desse convívio ela pode comprometer significativamente o desenvolvimento. Por isso que ela é uma obra importante para refletirmos sobre o papel da educação na sociedade e na formação do indivíduo. Lembrando também que a educação ela gera em torno de convívio, de estímulos,
Nós somos aquilo que vivenciamos e aquilo que aprendemos no nosso dia a dia.